Anunnakis, o retorno dos deuses caídos, a verdadeira história dos anjos e o fim dos tempos. Desde os primeiros registros da humanidade, antigas civilizações apontam para o mesmo mistério. Seres celestes que desceram dos céus ensinaram o homem a forjar metais, a ler as estrelas e a governar a terra. Os sumérios os chamaram de Anunnakis, aqueles que vieram do céu à terra. Milhares de anos depois, os textos bíblicos falariam dos anjos caídos, os filhos de Deus que desceram à terra e se uniram às filhas dos homens. Duas tradições distintas, dois nomes diferentes, mas um mesmo eco ressoando na história. O registro de uma intervenção não humana na origem da civilização. O mito sumério dos Anunnakis descreve um tempo em que os deuses governavam diretamente sobre a terra. Vieram de um lugar chamado Nibiru, segundo as tabuletas de argila decifradas nas ruínas da antiga Ur e Eridu, cidades que, curiosamente, também são mencionadas na Bíblia como terras ancestrais de Abraão. Esses deuses possuíam longevidade extraordinária, tecnologia inimaginável e conhecimento sobre engenharia genética. A epopeia de Atrahasis narra que, cansados de realizar trabalhos pesados, os Anunnakis decidiram criar um ser híbrido, moldado do barro da terra misturado com o sangue dos deuses. Assim nasceu o homem, um ser meio terreno, meio celestial. Esse relato se aproxima de modo impressionante do Gênesis, onde Deus cria o homem do pó da terra e lhe sopra o fôlego da vida. Contudo, há uma diferença crucial. Enquanto o Gênesis apresenta um único Criador, os textos sumérios falam de um grupo de entidades superiores, divididas entre si em hierarquias, como uma corte celestial em guerra. Enki, o Deus sábio das águas, e Enlil, o Senhor dos ventos e das ordens, disputavam o destino da humanidade. Enki teria se afeiçoado ao homem, protegendo-o e ensinando-lhe segredos, enquanto Enlil via os humanos como uma ameaça à ordem divina. Essa rivalidade ecoa na narrativa bíblica da serpente, que oferece o conhecimento proibido a Adão e Eva. Uma figura que muitos estudiosos identificam como um símbolo de Enki, o portador da sabedoria oculta. Com o tempo, esses seres foram adorados como deuses. Eram altos, poderosos, e seus templos, como o zigurate de Ur, apontavam para o céu, como se fossem antenas tentando restabelecer contato com o lar celeste perdido. Mas algo mudou. As antigas escrituras mencionam uma queda, uma rebelião cósmica. No livro de Enoque, um dos textos apócrifos mais misteriosos, encontramos o relato dos vigilantes, anjos que desobedeceram a Deus e desceram à terra, fascinados pela beleza das mulheres humanas. Uniram-se a elas e geraram uma raça híbrida de gigantes, os Nefilins, descritos como guerreiros imensos, violentos e dominadores. Enoque afirma que esses anjos ensinaram aos homens a arte da guerra, a astrologia, a alquimia, o uso de metais e encantamentos, exatamente o que os sumérios diziam dos Anunnakis. A semelhança entre as duas tradições é impressionante. O que para os sumérios eram deuses engenheiros genéticos, para os hebreus eram anjos caídos que corromperam a criação divina. A ciência moderna ainda não explica plenamente como, há mais de 5.000 anos, povos sumérios desenvolveram astronomia, matemática e escrita cuneiforme complexa. É como se alguém tivesse acelerado a evolução humana. E se esses alguéns fossem realmente os mesmos seres descritos nas escrituras sagradas, mensageiros de um outro mundo? O livro de Enoque diz que, por causa da corrupção trazida por esses seres, Deus decidiu purificar a terra com o dilúvio. Os vigilantes foram aprisionados em abismos subterrâneos e seus filhos híbridos foram exterminados. Mas antes de desaparecer, Enoque teria recebido a revelação de que, nos últimos tempos, essas forças retornariam. Ele escreve:
No dia da tribulação, os gigantes ressurgirão, e os filhos dos anjos novamente caminharão entre os homens. Muitos estudiosos interpretam essa profecia como simbólica, mas há uma corrente crescente que a lê literalmente. Arqueólogos e teóricos dos antigos astronautas apontam para esqueletos gigantes encontrados em sítios arqueológicos nos Estados Unidos, na América do Sul e no Oriente Médio. Provas suprimidas de uma linhagem extinta. Além disso, mitos de gigantes aparecem em todas as culturas. Os titãs gregos, os nefilim hebreus, os devas e asuras hindus, os ogros nórdicos. Todos parecem ecoar um mesmo passado esquecido, onde os filhos do céu reinavam sobre a terra. Mas a história não termina na antiguidade. Segundo textos apócrifos, parte dos anjos caídos escapou do aprisionamento. Suas linhagens, misturadas aos humanos, teriam sobrevivido em segredo, transmitindo sangue e poder. Nas tradições ocultistas, fala-se das famílias antigas, herdeiras de uma sabedoria pré-diluviana. Algumas ordens secretas acreditam que reis e imperadores descendem diretamente dos Anunnakis, portando fragmentos de um DNA divino. É por isso que a realeza europeia, desde a antiguidade, prezava tanto pela pureza de sangue, a linhagem azul, símbolo de origem celestial. Com o passar dos séculos, esses descendentes ocultos se infiltraram em todas as esferas de poder. Governos, religiões, impérios e corporações. Controlaram a história humana, guiando o destino das nações segundo uma agenda silenciosa. Nos manuscritos gnósticos, há referências a arcontes, seres invisíveis que manipulam a humanidade por meio do medo e da ignorância. O Evangelho apócrifo de Tomé e o de Maria Madalena alertam: os arcontes governam este mundo como senhores do esquecimento. Poderiam esses arcontes ser os próprios anjos caídos, agora operando nos bastidores, moldando a realidade sem que percebamos? Muitos estudiosos modernos associam essa manipulação à ascensão da tecnologia e da inteligência artificial. Eles sugerem que o retorno dos Anunnakis não se dará apenas de forma espiritual, mas também tecnológica. A fusão entre homem e máquina, a manipulação genética e a busca pela imortalidade seriam tentativas humanas de recuperar o poder perdido dos deuses antigos. No entanto, textos proféticos alertam que esse avanço culminará em um novo dilúvio, não de água, mas de fogo, um colapso moral e espiritual que precederá a revelação final. O Apocalipse de João descreve um momento em que o abismo se abrirá e seres vindos das profundezas emergirão para enganar as nações. A simbologia desses espíritos do abismo se alinha ao destino dos vigilantes aprisionados. Enoque profetizou que, no fim dos tempos, quando o homem tentasse novamente se igualar aos deuses, as cadeias desses seres seriam rompidas. Alguns teólogos interpretam isso como a era atual, marcada pela tentativa humana de ultrapassar os limites naturais da criação. Curiosamente, as tabuletas sumérias também mencionam um ciclo cósmico, o retorno de Nibiru, o planeta dos Anunnakis, em intervalos de milhares de anos. Esse retorno traria catástrofes, mas também a reaproximação entre os deuses e a humanidade. Teóricos modernos afirmam que o avanço da astronomia e da ufologia indica que esse momento está próximo. Fenômenos celestes, anomalias gravitacionais e a crescente presença de objetos não identificados nos céus seriam sinais da reabertura dos portais celestes. A Bíblia fala de sinais no céu e na terra antes do retorno do Filho do Homem. Alguns interpretam esses sinais como fenômenos espirituais, outros como literais. E se o retorno dos céus significar também o retorno daqueles que vieram antes? Em Mateus 24:37, Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé,
Os anjos caídos estavam entre os homens. Seria esse o verdadeiro significado da profecia? Que o fim dos tempos marcará não apenas o retorno de Cristo, mas também o ressurgimento dos antigos deuses? Místicos e profetas modernos afirmam que vivemos no limiar desse reencontro. O aumento do interesse por civilizações antigas, a corrida por tecnologias de DNA e as revelações de arquivos secretos sobre contatos extraterrestres formam o cenário perfeito para o grande despertar. O livro de Enoque menciona que nos últimos dias o conhecimento aumentará e os segredos do céu serão revelados aos justos. Essa frase ecoa a profecia de Daniel 12:4. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Talvez estejamos vivendo justamente essa era de revelação, o momento em que os véus entre os mundos começam a cair. No entanto, o retorno dos Anunnakis não será pacífico. O Apocalipse descreve uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e suas legiões. Essa batalha é espiritual, mas se manifesta também na Terra, em conflitos políticos, tecnológicos e ideológicos. É o embate final entre as forças que preservam a luz e aquelas que buscam restabelecer o domínio dos antigos senhores. Segundo tradições cabalísticas, esses seres caídos desejam reencarnar, habitar corpos humanos geneticamente preparados para recebê-los. Daí o interesse atual por manipulação genética e clonagem, tentativas de criar vasos perfeitos para hospedar espíritos antigos. Mas o Criador não abandonou sua criação. O livro de Enoque revela que mesmo quando os anjos caídos ensinaram a humanidade a guerrear e a corromper-se, o Altíssimo enviou mensageiros de luz para preservar a sabedoria divina. Esses mensageiros, conhecidos como os Filhos da Luz, têm reencarnado ao longo das eras, inspirando profetas, místicos e líderes espirituais. Eles são o contraponto à influência dos Anunnakis caídos. E agora, no limiar do fim, as duas forças se alinham para o confronto final. Uma guerra invisível que se reflete nas escolhas morais e espirituais de cada ser humano. O retorno dos deuses caídos, portanto, não será apenas físico, mas também vibracional. À medida que a Terra eleva sua frequência, conceito presente em tradições esotéricas e também em escritos gnósticos, dimensões antes isoladas começam a se sobrepor. Isso permite que entidades antigas, tanto de luz quanto de sombra, voltem a interagir com o mundo humano. Esse processo está acelerando com o avanço das comunicações globais, do despertar espiritual e do colapso das antigas estruturas de poder. O véu que separava o visível do invisível está se rasgando. Em meio a esse cenário, surgem mensagens canalizadas, revelações e visões proféticas que apontam para um mesmo destino: o juízo dos anjos. No Apocalipse, João escreve que os reis da terra se reunirão com os príncipes do céu para guerrear contra o Cordeiro. Essa aliança entre poder terreno e espiritual remete diretamente à antiga união entre humanos e Anunnakis. É o ciclo se repetindo, a história girando sobre si mesma. O fim dos tempos, então, é também o retorno ao princípio, aquele momento em que os deuses andavam entre os homens. Mas nem tudo é condenação. Alguns textos apócrifos, como o livro de Adão e Eva, sugerem que certos anjos caídos buscaram arrependimento, ansiando por reconciliação com o Criador. Esses seriam os vigias redimidos, que no fim dos tempos ajudariam a humanidade a distinguir o falso do verdadeiro. Isso implica que nem todos os Anunnakis retornarão como inimigos. Alguns podem ser aliados no despertar espiritual coletivo. A batalha final, portanto, não será apenas de destruição, mas de separação, entre aqueles que escolhem a luz e os que permanecem nas trevas. O retorno dos Anunnakis é também o retorno da memória. A humanidade está redescobrindo quem realmente é, uma criação divina
que carrega em seu DNA o eco do céu. A ciência moderna começa a reconhecer que o genoma humano possui códigos que não se explicam por evolução natural. Fragmentos que parecem inseridos artificialmente. Seriam vestígios da antiga engenharia dos deuses? Talvez. E se o Criador permitiu essa hibridização, foi para que o homem tivesse a liberdade de escolher, elevar-se ao divino ou submeter-se novamente aos falsos deuses. Os sinais estão em toda parte. O aumento dos fenômenos celestes, as mensagens vindas de outras dimensões, a revelação de civilizações antigas sob o gelo da Antártida e a aceleração do tempo percebida por todos. A Terra se prepara para um novo ciclo. O retorno dos deuses é inevitável, mas o verdadeiro desafio será reconhecer quem é quem. Pois, como alerta o próprio Cristo, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa é a chave do engano final. Os antigos deuses voltarão disfarçados de salvadores, prometendo paz e evolução, mas trazendo domínio e escravidão espiritual. O fim dos tempos, portanto, não será um evento de destruição, mas de revelação. O véu cairá, e o homem verá os deuses face a face. Então, compreenderá que o céu e o inferno sempre estiveram dentro de si. O retorno dos Anunnakis simboliza o despertar da humanidade, um teste final de consciência. Aqueles que buscarem a verdade reconhecerão a diferença entre a luz do Criador e o brilho enganoso dos caídos. Quando os portais se abrirem e os antigos regressarem, não será o início do fim, mas o fim do esquecimento. Pois a história humana é o espelho da guerra celestial e está prestes a alcançar seu desfecho. Os Anunnakis voltarão, mas o homem, agora consciente, decidirá se continuará como servo dos deuses ou como filho do Altíssimo. E quando esse momento chegar, os céus se abrirão não para uma invasão, mas para uma revelação. A de que o verdadeiro trono dos céus sempre esteve no coração de quem lembra que foi feito à imagem do Criador, e não à imagem dos caídos.